Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o grande idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje a gente vai mergulhar no caderno de contratos em espécie. O nosso objetivo é desvendar 4 tipos de contratos que são super comuns no dia a dia, mas que, nossa, geram uma confusão danada. São ferramentas jurídicas essenciais para quem precisa delegar tarefas e, claro, proteger seus interesses. Vamos nessa? E para organizar nosso bate-papo, olha só o nosso roteiro. Primeiro, a gente vai entender o dilema da delegação, que é a raiz de tudo. Depois, vamos abrir a nossa caixa de ferramentas e analisar, um por um, o mandato, a comissão, a agência e o depósito. A ideia é que no final fique bem claro qual ferramenta usar em cada situação. Então, vamos começar pelo começo, né? O desafio fundamental que todo mundo que empreende ou gerencia um projeto enfrenta. Chega uma hora que não dá mais. É simplesmente impossível estar em todos os lugares e fazer tudo ao mesmo tempo. E aí surge a grande questão, que é o ponto central de hoje. Como é que a gente dá poder para outra pessoa agir pela gente, mas sem perder o controle? Como garantir que nossos interesses vão estar seguros? É essa balança, sabe? Entre delegar e manter a segurança. E para deixar tudo bem mais prático, vamos acompanhar a história da Isabela. Pensa nela. Uma artesã super talentosa, o negócio dela tá bombando, mas com o sucesso vem aquele problema clássico que a gente falou, a necessidade de se multiplicar. A Isabela vai ser nosso guia hoje. Vamos então para a primeira ferramenta do nosso kit, o mandato. O foco aqui é representação legal. É literalmente dar a alguém o poder de ser a sua voz em assuntos jurídicos. Exato, a definição é essa. No mandato, a gente tem o mandante, que é quem dá os poderes, e o mandatário, que é quem recebe e vai agir. E aqui, pessoal, atenção máxima na expressão-chave, aquela que a banca adora, em seu nome. Tudo que o mandatário fizer é como se o próprio mandante estivesse lá, fazendo pessoalmente. E voltando para o caso da Isabela, o primeiro pepino dela é super prático. Ela achou o ateliê dos sonhos, mas vai estar viajando bem no dia de assinar o contrato. E aí, como ela resolve? Com uma procuração. A procuração é o documento, o instrumento que formaliza esse contrato de mandato e dá poder para alguém assinar no lugar dela. Agora, olha só que interessante isso aqui. É o tipo de detalhe que derruba candidato desatento. Digamos que a Isabela fez a procuração no cartório por instrumento público super formal. A pessoa que ela nomeou, o mandatário, pode repassar esses poderes para um terceiro usando um simples instrumento particular. É o que o professor Lessa sempre frisa. A lei aqui dá uma flexibilidade enorme. Isso. Então, para fechar essa parte e fixar a ideia, se for para lembrar de uma coisa só sobre o mandato, que seja isso. A atuação do mandatário é sempre em nome do mandante. Gravou? Beleza, vamos para a nossa segunda ferramenta, agora é a comissão. E aqui, se preparem, porque a lógica muda da água para o vinho. É uma virada de chave total na forma como a representação funciona. Exatamente. Se no mandato o mantra era em seu nome, na comissão a gente vira o disco para em meu nome. E essa troca de palavrinhas, nossa, muda absolutamente tudo na prática. E esse slide mostra a consequência prática disso de um jeito genial. Olha a diferença. No mandato, como a ação em nome da Isabela, é ela quem responde perante os outros. Já na comissão, quem age é o comissário, e ele age em nome próprio. Então é ele quem assume a responsabilidade direta. A Isabela, nesse caso, fica protegida, nos bastidores. Então, vamos definir. O que é a comissão? É quando a Isabela, que aqui é a comitente, contrata uma boutique que vai ser a comissária para vender os artesanatos dela. A boutique vende os produtos em nome dela, boutique, como se fossem delas, mas tudo por conta e no interesse da Isabela. E por falar em comissão, fiquem de olho nesse ano aqui, 2023. Muita atenção porque teve novidade importante. Isso mesmo. Em 2023, a Lei 14.690 deu uma modernizada nesse contrato. Primeiro, comissão agora não é só para vender produto, serve também para operações de crédito. E segundo, aquela cláusula del credere, sabe? Aquela que o comissário garante o pagamento do negócio, agora ela pode ser parcial. Isso dá muito mais flexibilidade. Partindo para a terceira ferramenta, que é pensada para a expansão de negócio. Se a Isabela quer que os produtos dela cheguem em outra cidade, outro estado, ela precisa de alcance. E é aí que entra o contrato de agência. Perfeito. O agente, veja bem, não é um funcionário. Ele tem autonomia. A função dele é promover os negócios da Isabela de forma contínua, mas dentro de uma área geográfica bem definida. É como ter um embaixador da sua marca numa outra localidade. E aqui tem um detalhe que é clássico de prova, uma pegadinha certa.
Qual a diferença entre agência e distribuição? Se o agente só promove o negócio, faz a ponte, é a agência. Agora, se ele também fica com os produtos da Isabela em estoque para fazer a pronta entrega, aí o nome do contrato muda, vira a distribuição. A chave é a posse do estoque. Chegamos na nossa última ferramenta. Essa não é sobre representar, mas é sobre algo tão importante quanto confiança. É o contrato de depósito. A lógica do depósito é bem simples. Alguém guarda uma coisa para outra pessoa. A Isabela, por exemplo, pode precisar guardar um lote de matéria-prima cara ou as peças já prontas num lugar seguro. Para isso, ela faz um contrato de depósito com o armazém, por exemplo. Agora, se liga nesse cenário que o professor Lessa destaca. A regra geral é clara. O depositário tem que devolver o bem para quem depositou. Mas, e se o dono do armazém desconfia que aquele material que a Isabela deixou lá é, na verdade, roubado? A lei cria uma exceção importantíssima. Ele não só pode, como deve, se recusar a devolver para ela e tem que entregar o bem para as autoridades. É uma proteção da ordem pública. Muito bem, vimos as 4 ferramentas. A pergunta de $1 milhão agora é: como escolher a certa para cada situação? Vamos organizar as ideias. E essa tabela resume tudo de um jeito perfeito para a gente revisar. Olha só, precisa de alguém para ser sua voz e te representar legalmente? Mandato. Quer vender seus produtos, mas sem aparecer no negócio mantendo o anonimato? Comissão. Quer expandir e levar sua marca para uma nova região? Agência. A chave para não errar é sempre perguntar, em nome de quem a outra pessoa vai atuar e quem, no final das contas, será o responsável. E com isso, a gente fecha o nosso kit de ferramentas de hoje. Fica a reflexão final, bem prática e direta. Pensando nos seus objetivos, no seu próximo passo, qual desses contratos vai ser a chave para destravar o seu crescimento? A escolha certa faz toda a diferença. E lembrem-se, este podcast foi produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube te avisa assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!